Poso is a beautiful place, but it was really hard to imagine the atrocities that have happened there in that area. It's tough to be talking about such a horrific situation in people's lives. I'm going to some places with them that are going to be very challenging for all of us. Could you tell me what happened on that day? You know, you ladies have been so amazing at forgiving this enormous crime. Forgiveness is the very core of the gospel message. Sin is what you have to forgive. Jesus took it away. I do see Christ in these people. They're living out the gospel, they're living out their faith in really tough situations, and they've got a lot to teach us. God is able to touch people in the midst of their suffering and take out the stony heart and replace it with a tender and responsive heart that is able to forgive. I don't think life will ever be back to normal. It can't ever be the same as it was before. Eritreia, África Oriental. Disseram-lhe que renunciasse a ser um cristão evangélico. E ele respondeu que não faria isso. Disseram-lhe, não volte mais a orar. Ele apenas olhou para eles. Como deixar de orar? Disseram-lhe que haveria problema se ele continuasse a falar de Jesus para os prisioneiros. Disseram-lhe que seria torturado se insistisse em ler os trechos da Bíblia contrabandeados na prisão. Disseram-lhe que o livro era a causa de todos os seus problemas. Disseram-lhe, desista! Desista, pois é perigoso. O livro perigoso. Versão brasileira, Comeve, São Paulo. Não parece tão perigoso. Mas Isaac, o prisioneiro que acabamos de ver, discordaria. E não apenas ele, mas milhares em seu país, Eritreia, como milhares no mundo afora, afirmam que este livro é um perigo muito grande. Para esses cristãos, o que vocês verão agora seria considerado um milagre. Observem. Ninguém chamou a polícia. Não me importunam. Não me mandaram embora. Não me preocupo nem um pouco em ser preso, torturado ou morto por ler minha Bíblia. Ler minha Bíblia não parece um milagre hoje em dia. Mas seria nos idos do século XVI. Naquele tempo, apenas sacerdotes podiam ler as Sagradas Escrituras. Alguns podiam ouvir, mas não podiam ler. Um homem chamado William Tyndale mudou a situação. Inglaterra, 1523. Tyndale achava que todos poderiam ler a Bíblia. Ele saiu de casa e fugiu para a Alemanha, onde traduziu a Bíblia para o inglês, imprimindo 6.000 exemplares. Essas foram as primeiras cópias da Bíblia em inglês. E Tyndale as contrabandeou para a Inglaterra.
Seu inimigo mortal, o bispo de Londres, comprou todos os exemplares, pensando em queimá-los. A reação de Tyndale foi: "Ah, vai queimá-los? Pois eu muito me alegro, pois eu recebo o dinheiro dos livros e o mundo inteiro vai se indignar com a queima da palavra de Deus." Tyndale morreu antes que a Bíblia fosse livremente vendida em seu país. Suas palavras finais, ao ser enforcado e queimado por suas ações, foram: "Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra." Sua prece foi atendida. O que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Hoje, evidências da influência da Bíblia são comuns na sociedade ocidental. É até comum sua exposição pública, tão normal que chega a permear fatos da vida diária. Porém, isso é um milagre. A Bíblia está disponível para todos nós. Qualquer um pode comprá-la e lê-la sem medo. O que Isaac na Eritreia não daria para ter essa liberdade. E nós aproveitamos essa liberdade? Nós nos alegramos com ela? Usufruímos dela lendo a palavra e praticando-a? Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Um velho pastor chinês uma vez disse: "Existem apenas 3 tipos de cristãos no mundo e apenas um é verdadeiro. O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê. Esse não vale. O segundo tem a Bíblia, lê, mas não tem amor por ela. Também não vale. O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê. É o tipo que muda o mundo." Então, deixando escapar uma pequena lágrima, ele acrescentou: "Mas esse tipo de cristão é muito raro." O que acontece quando temos a Bíblia, a lemos e a amamos? Vamos conversar com alguém que fez as 3 coisas e mudou o mundo. Seu nome é Irmão André. Em 1955, uma frase do livro do Apocalipse o impressionou: "Esteja atento, fortaleça o que resta e estava para morrer." Ele viu a luta dos cristãos perseguidos na Europa Oriental e respondeu ao chamado do Senhor para que fizesse algo que cristão ocidental nenhum fizera até aquele momento: contrabandear a Bíblia para dentro da cortina de ferro. Com Bíblias empilhadas dentro de um Fusca, o irmão André dirigiu até a fronteira, sussurrando uma oração que ficou famosa: "Senhor, fizeste cegos enxergarem. Por favor, segue os olhos dos que veem." Deus respondeu à sua oração. E o irmão André ficou conhecido em todo o mundo como o contrabandista de Deus. Irmão André, os governantes ainda acham que a Bíblia é um livro subversivo e perigoso. E por que eles têm tanto medo da Bíblia? Porque a Bíblia nos faz novas pessoas. Qualquer sistema no poder, religioso ou político, teme a hora em que Deus entra na vida de alguém, porque agora ela serve a um novo rei. O apóstolo Pedro disse em Atos que devemos obedecer antes a Deus e depois aos homens. De repente, quem está no poder perde o controle sobre o homem que lê o livro. Nós, por meio desse livro, nos tornamos um povo de opinião, povo de convicções tão fortes que nada as abala, mas sempre baseadas no amor, na compaixão e sempre sob o comando direto do Senhor. E quanto aos cristãos que não vivem sob regimes totalitários? Há sentido em dizer que a Bíblia é um livro perigoso, mesmo vivendo numa sociedade livre? Sim, e essa é a razão dos ataques contra nós cristãos, porque lemos a Bíblia. O método é diferente, o efeito é o mesmo. Somos muito ocupados para ler toda a Bíblia. Nós seguimos alguns trechos, passagens selecionadas, versículos. Devemos nos tornar pessoas segundo a Bíblia, ler o livro inteiro, toda a obra, pelo menos uma vez ao ano. Se é demais, você é preguiçoso. Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e o proteja se tem preguiça de ler sua palavra, pela qual milhares de pessoas foram mortas, profetas foram mortos por ela, os apóstolos foram mortos por ela, mártires da história da igreja morreram por ela, hoje pessoas morrem por ela, e deixamos a Bíblia na estante?
há uma história de uma família na Holanda, onde eu morei. Um pequeno garoto encontrou a Bíblia da família coberta de pó. Levou-a para a mãe e perguntou: "Mãe, esse é o livro de Deus?" A mãe olhou o livro e disse: "Claro que é o livro de Deus." E ele falou: "Por que não o devolvemos, já que não usamos?" Há pessoas que desejarão percorrer o caminho que você trilhou. Então, dê-lhes um ponto de partida pelo qual poderão começar a viver segundo a Bíblia. Qual seria este ponto? Uma das minhas orações ainda é: Deus, faz-me verdadeiro. Eu aconselho que, ao ler a palavra, diga: Senhor, fale comigo. E o que me disseres, eu farei. E surgirá uma nova vida de aventura que o espantará. Deus o provará. Se Deus não o provar, me surpreenderei. Se você nunca for atacado pelo diabo, me surpreenderei. Mas como? Eu não sou digno de um ataque? Você pede por problemas quando segue a Jesus radicalmente. Mas nos problemas diga aleluia, eu estou no caminho certo. Siga o livro, siga. Siga o livro. Isso mudará a sua vida. E é aí que surge o perigo. É quando precisamos que a igreja perseguida nos mostre o caminho. Durante a Guerra Fria, eu conheci um fazendeiro da Tchecoslováquia que jamais havia visto uma Bíblia. Ele pregou por 20 anos baseado em 10 capítulos de Atos e em 4 de 1 Timóteo, copiados à mão por sua mãe. Aquelas poucas páginas eram tudo o que ele conhecia da Bíblia. Quando lhe dei uma Bíblia inteira pela primeira vez em sua vida, ele ficou chocado. Ele me disse: "Agora terei muito mais problemas. Agradeço por ter me dado o livro mais perigoso do mundo." E depois ele perguntou: "Você tem esse livro há muito tempo? Diga-me, que belos problemas ele lhe causou." Que pergunta! Foi direto ao meu coração. Que belos problemas a Bíblia lhe causou. Ela deveria causar problemas para todos nós? Será que a Bíblia já me pôs em perigo? Ou é apenas um chamado aos irmãos Andrés deste mundo e daquele pastor tcheco? Parece coisa da Guerra Fria. Mas, na verdade, não é tão fácil gostar deste livro. Muitos de nós passamos por períodos talvez inevitáveis em que achamos a Bíblia um tanto difícil, entediante, diriam alguns. Respeitamos o livro, mas não o lemos muito. Não é fácil admitir o fato. Mas nos lugares onde cristãos são proibidos de portar uma Bíblia, lugares onde as pessoas arriscam a vida por seguir a Jesus, a Bíblia tem um valor extraordinário. Encarar essas histórias pode mudar o modo como encaramos nossa Bíblia. Amontoados em contêineres como este, estão centenas de cristãos da Eritreia de hoje. Que atos terríveis terão cometido para morrerem assim cozidos em fornos de metal? Sem julgamento, sem alimento ou água, são punidos pelo crime de serem cristãos e agirem como cristãos, orando, reunindo-se e lendo as suas Bíblias. Meu irmão Gideão sabe disso muito bem. O comandante de Isaac costumava dizer que não o trocaria por 10 outros soldados. Ele era um matador implacável, inteligente e valente. Isaac também gostava de se divertir com bebidas e muitas mulheres. No meio de uma guerra, sobrevivia como podia. Ele não respeitava os oficiais, que eram condescendentes, pois queriam que ele lutasse.
A unidade de Isaac tinha 500 homens. 450 morreram em batalha. A maioria dos sobreviventes estavam seriamente feridos. Isaac saiu ileso. Dois soldados cristãos aproximaram e disseram: "Você foi poupado por um propósito. Deus deve ter planos para você, ou você também estaria morto." Isaac abriu seu coração e decidiu seguir a Jesus. Daquele momento em diante, ele abandonou os vícios, respeitou seus superiores e todos notaram algo muito diferente em Isaac. O comandante também reparou e ficou furioso. Disse a Isaac: "Você perdeu o instinto assassino. Preferia você insubordinado e bruto, em vez de cristão. Você poderia ser um grande soldado." Ordenaram a Isaac se afastar dos cristãos. Proibiram que ele lesse a Bíblia. Quando os cristãos lhe deram uma Bíblia, disseram: "Não apenas leia, devore a palavra de Deus. Deixe ela penetrar no seu coração." Isaac tinha cuidado para que ninguém o visse lendo a Bíblia. Mas ele foi pego. Após dias sob o sol, perguntaram a Isaac se deixaria de ler a Bíblia. E ele disse: "Não, eu não posso." As torturas aumentaram. Eles o amarraram e mantiveram na posição helicóptero por 7 longos dias. O comandante perguntou então se ele desistiria de ler o livro. Mesmo assim, Isaac não concordou em deixar de ler a Bíblia. O comandante o jogou dentro do container junto com os outros prisioneiros. Havia tanta gente que eles tinham que dormir em turnos. Durante o dia, o calor era terrível. À noite, o frio os fazia tremer. Propuseram a Isaac um fim para o sofrimento e uma promoção militar. Queriam que ele concordasse em abandonar a Bíblia, não falar com cristãos, não falar de Jesus e não orar. Por 9 longos meses, Isaac não assinou, não cedeu, ele resistiu. Em 2004, o comandante desistiu. Isaac foi enviado para a prisão na capital, Asmara. Ele ainda está preso. Isaac tem apenas 26 anos. Jamais conheceu um dia sem perseguição. Ninguém sabe quem é Isaac fora da Eritreia, mas na prisão,
ele é uma lenda. Novos convertidos fazem fila para obter trechos de sua Bíblia. E ele diz: devorem este livro. Ele trará problemas a vocês, mas vale a pena. Passou muito tempo desde que Tyndale morreu por contrabandear Bíblias para a Inglaterra. Perseguição por ler a Bíblia já é passado na Inglaterra. Mas a história de Isaac abre os meus olhos para uma incrível liberdade que eu desfruto. Liberdade que Isaac jamais terá. Não sei quanto a vocês, mas a realidade de Isaac sofrendo na prisão de Eritreia abala o meu mundo confortável. Muda a minha visão da Bíblia. Transforma a seriedade do meu compromisso. Há sofrimentos nessas páginas. Sangue foi derramado e é derramado para que cristãos possam ler este livro. Lembrar-me disso muda tudo. Este é meu pacto de Isaac. Isaac manteve-se firme e jamais assinou um papel dizendo que não leria mais a Bíblia. Eu me comprometo a ler a minha Bíblia de outro jeito. Primeiro, eu me alegrarei com a liberdade que tenho de abrir esse livro e lê-lo sem medo. Não vou mais subestimar isso. Lutarei para manter essa liberdade e por justiça para aqueles que, como Isaac, não têm a liberdade que eu tenho. Segundo, vou me lembrar dos que foram perseguidos no passado, pessoas como Tyndale, que deram sangue para pôr este livro em minhas mãos. Todo o país ocidental tem um Tyndale em seu passado. Lembrarei de orar por cristãos perseguidos que nesse momento arriscam suas vidas para oferecer a palavra de Deus aos seus compatriotas. Terceiro, eu serei radical em meu compromisso de ler e obedecer este livro. O irmão André disse: examine o livro e deixe que o livro examine você. Siga o livro. Lute pela justiça, ame a misericórdia, sirva a Deus. Talvez eu encontre problemas, o melhor tipo de problema. Problemas pela causa de Cristo. Nunca mais verei este livro da mesma maneira. Ele é perigoso? Depende. É seguro sobre a mesa ou numa prateleira. Mas quando abro e leio, sou desafiado. Devo ser sincero comigo mesmo em minhas intenções. Deus pergunta: você seguirá o meu livro? E se eu disser sim, serei mudado. E isso é perigoso. É uma transformação na vida. E quanto mais eu ler, mais o Senhor me pedirá para segui-lo. E mais problemas eu terei. Mas ao longo do caminho, haverá muita alegria por confiar a própria vida nas mãos de Deus. Que lição poderosa mostrou Isaac, preso por causa de Jesus Cristo na distante Eritreia. Sigam o livro. Sigam o livro perigoso. Há 3 reações ao nos depararmos com a história de Isaac. Uma delas é: como ajudar? Que mais posso fazer para encorajar prisioneiros como ele? Escrever uma carta? Enviar uma Bíblia para ele? Nós queremos agir para acabar com a opressão ao povo de Deus. E como o irmão André fez no passado, fortalecer o que resta. Navegue pela área chamada Envolva-se, onde achará informações para orar, mandar cartas, dar apoio e suporte e enviar Bíblias para aqueles que não têm acesso a uma. Outra reação pode ser: como eu nunca soube disso? Quero saber mais. Tenho que fazer algo. Dê informações. Onde fica Eritreia? O que está acontecendo? Porque os cristãos são perseguidos.
Se quisermos ajudar os oprimidos, temos que estar bem informados. Outra área chama-se Informe-se. Navegue e saiba muito mais. Conheça material específico como o livro A Fé que Persevera, uma espécie de relato atual da igreja perseguida. Há também o incrível testemunho de Gideão, o homem que narrou a história de Isaac no vídeo. Outra reação é, bem, o livro é perigoso, mas como devo seguir o livro? Eu quero ser radical, mas não tenho esse grau de compromisso. Diga, o que faço para seguir o livro e me deixar transformar? Navegue pela terceira área chamada Inspire-se. Veja toda a entrevista com o irmão André. Há uma cópia do Pacto de Isaac que você pode imprimir e assinar. E um desafio de 7 dias de leitura radical da Bíblia. Esse é o maior tributo que podemos dar aos perseguidos. Deixar a fé deles nos transformar. Envolva-se, informe-se, inspire-se. Tenha uma fé radical. E quem sabe, você se tornará um cristão perseguido. Afinal, este é mesmo o livro perigoso. Minha mãe me levava à igreja, mas só em 1992 eu aceitei Jesus como meu Salvador. A situação atual é muito difícil, mas no passado não era tanto. As pressões que sofríamos vinham mais da família e da sociedade. Naquele tempo, o governo não se envolvia na perseguição aos cristãos. De lá para cá, ficou muito difícil, porque o governo disse o seguinte: precisamos tomar medidas contra a igreja neste país. A população, principalmente em sua porção mais ortodoxa, concordou com a decisão do governo. Muitas pessoas colaboram com as autoridades. Com certeza, se alguém por um momento abrir uma Bíblia num restaurante, será preso pelos agentes do governo e enfrentará muitas dificuldades na prisão. Será forçado a negar sua fé, será espancado, sofrerá vários tipos de tortura, e especialmente para os cristãos, não há julgamento, nem tribunal, apelos e coisas do tipo. Por exemplo, há alguns cristãos que foram aprisionados há 4 ou 5 anos e jamais foram levados a julgamento num tribunal. Em vez disso, as autoridades exigem que eles assinem documentos negando a fé. Essa é a primeira exigência que fazem. Quem se recusar a assinar será perseguido e torturado na prisão. A próxima punição é uma tortura cruel chamada posição helicóptero. O prisioneiro tem os pés e mãos amarrados junto às costas e é colocado de bruços, apoiando o peso do corpo apenas no abdômen. Os pés e as mãos ficam amarrados junto às costas. Eu entreguei minha vida a Cristo ainda criança e mais tarde fui prestar o serviço militar. Agora dou encorajamento aos cristãos que passam por essa terrível situação. É a nossa vez de mostrar fé e coragem aos que passam pela mesma situação que enfrentei. Eu não saberia dizer quantas vezes fui torturado desse jeito, mas me lembro que, durante cerca de 5 meses, me puseram numa solitária e me aplicaram diversos tipos de tortura. Formávamos um grupo naquela prisão. O plano do governo era extinguir e eliminar o cristianismo naquela área. Após 6 meses de prisão e torturas, os representantes do governo surgiram com uma nova ideia. A ideia consistia em nos pedir para negar a fé e assinar um acordo. Naquele acordo, você se comprometeria a não ler a Bíblia, não orar, não possuir literatura cristã e não se reunir com mais de uma pessoa, pois alguém o estaria observando o tempo todo.
Quem concordasse em assinar seria posto em liberdade. Eles não se importavam em nos deixar naquela situação. Quem não assinasse o acordo seria mantido na prisão. Depois que fomos aprisionados, levou apenas 3 meses para que tivéssemos Bíblias sendo contrabandeadas sem que as autoridades soubessem. Separávamos as páginas da Bíblia em livros diferentes e distribuímos cada parte entre as celas. Como não tínhamos onde esconder, guardávamos os pedaços da Bíblia em nossas sacolas. 4 cristãos foram escolhidos para cuidar da distribuição das partes da Bíblia entre os presos. Eu era um dos 4 escolhidos. Eu era responsável por coordenar a distribuição. Como não havia papel, eu usava papel higiênico para copiar as escrituras à mão e distribuir. Quando os agentes do governo revistaram as celas, encontraram os trechos da Bíblia que eu havia fornecido. Interrogados sobre quem havia fornecido aquilo, falaram: "Foi Gideão que entregou." Me castigaram com outra forma de tortura. Me arrastaram de bruços, no chão aquecido pelo sol escaldante e, como resultado, minhas mãos, braços e barriga ficaram em carne viva. Essa foi a pior tortura. Depois me jogaram numa cela de apenas 1 metro por 1,80. 2 meses depois, o comandante daquela região fez uma visita. Disseram a ele: "Este é Gideão." Então eles perguntaram se eu iria negar minha fé ou não. Eu disse: "Não negarei." Por causa da segurança que o Espírito Santo me dava, eu estava disposto a enfrentar qualquer coisa. Juntaram todos os cristãos em um lugar e fizeram a mesma pergunta para eles: "Vocês vão negar sua fé ou não?" Perguntaram também a mim e eu disse: "Não." Em minha mente havia um só pensamento: Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Começaram a me espancaram por todas as partes do corpo. Naquele momento, eu lembrava que o Senhor Jesus havia passado pela mesma situação. Ele foi espancado ao pagar o castigo pelos meus pecados. Participar de seu sofrimento era uma grande honra para mim. Era nisto que eu pensava. Não foi fácil, não foi nada fácil. Mas quando penso no quanto maior foi o sofrimento de Jesus, percebo como é fácil suportar minha dor. Depois de me espancar, foram embora pensando que eu estava quase morto. Me lembro de ter orado em voz baixa: "Senhor, perdoa esses homens. Eles não compreendem o que estão fazendo. Eu entrego minha alma para descansar em tuas mãos." Amarraram minhas mãos e me jogaram de novo naquela pequena cela. Eles fizeram tudo isso pensando em ensinar uma lição aos outros, para forçá-los a assinar o acordo. Esse era o motivo de fazerem tudo isso na presença dos outros prisioneiros. Para mim, o espancamento não foi o mais difícil, mas a permanência naquela cela minúscula era quase insuportável. Não havia tratamento médico, todas as partes do meu corpo doíam e eu não conseguia deitar no chão para dormir. Pedi medicamentos, mas eles recusaram. Eu não tinha nenhum osso quebrado, mas todas as partes do corpo estavam doloridas. Depois de 2 semanas, minhas pernas começaram a doer muito e feridas se abriram. Então fiz uma oração. Eu disse: "Senhor, Tu és o médico dos médicos. Cura-me." Assim que orei, senti a presença do Espírito Santo em meu corpo.
Um dos guardas se compadeceu e decidiu me ajudar e me trouxe sal. Misturando sal com água, eu lavei o ferimento. Permaneci por mais 2 meses naquela pequena cela. No 4º mês, me transferiram para outro lugar. Naquela ocasião, um dos meus agressores me perguntou: por que você passou por tudo isso? Por que enfrentar uma situação dessas? Por que tanta determinação? Por que não nega sua fé e leva uma vida tranquila? Eu respondi: estou pagando um preço não só pela minha fé, mas pela liberdade neste país. Para mim, a palavra de Deus é vida. Minha mãe me levava à igreja, mas só em 1992 eu aceitei Jesus como meu Salvador. A situação atual é muito difícil, mas no passado não era tanto. As pressões que sofríamos vinham mais da família e da sociedade. Naquele tempo, o governo não se envolvia na perseguição aos cristãos. De lá para cá, ficou muito difícil, porque o governo disse o seguinte: precisamos tomar medidas contra a igreja neste país. A população, principalmente em sua porção mais ortodoxa, concordou com a decisão do governo. Muitas pessoas colaboram com as autoridades. Com certeza, se alguém por um momento abrir uma Bíblia num restaurante, será preso pelos agentes do governo e enfrentará muitas dificuldades na prisão. Será forçado a negar sua fé, será espancado, sofrerá vários tipos de tortura, e especialmente para os cristãos, não há julgamento, nem tribunal, apelos e coisas do tipo. Ronald Boyd Macmillan tem compaixão por aqueles que sofrem porque escolheram seguir a Jesus Cristo. Como correspondente da revista Time, cobriu o massacre na Praça da Paz Celestial e confrontos étnicos na Indonésia. Fundou a primeira agência de notícias dedicada a revelar ao mundo os apuros dos cristãos perseguidos. Suas reportagens são publicadas nos jornais The New York Times e The Washington Post. Quando a igreja é perseguida, geralmente é porque ela faz o que é certo. Isso acontece quando os cristãos são maduros, sérios e radicais. Isso os leva a ter problemas. E já esperavam por isso. A perseguição, dizem eles, é o maior indício de que a igreja está viva e que você está vivo em Cristo. Como escritor independente para Portas Abertas Internacional, Ronald percorreu o mundo reunindo histórias e ministrando a cristãos em sofrimento na Ásia, África, Europa Oriental, China, Índia e Indonésia. A quantidade de pessoas sofrendo por causa da fé em Cristo é alarmante, mas infelizmente, a maioria sofre em silêncio. Como resultado, poucos na igreja ocidental tomam conhecimento. Acredito que, se soubessem, haveria mais ajuda. E mais seriam transformados pela vida desses modernos heróis da fé. O livro A Fé que Persevera, escrito por Ronald, não apenas narra histórias comoventes, como também faz análises profundas. Pouco depois do massacre da Praça da Paz Celestial, eu visitei 3 líderes cristãos em Pequim. Cheguei no exato momento em que eles iriam brindar em homenagem ao homem que lhes proporcionou o maior reavivamento. E eu quis participar. Levantaram os copos e todos brindaram a Mao Tse-tung. Será que eu entendi? Vocês disseram Mao Tse-tung? Isso mesmo. Mas ele era um grande monstro. Ele fechou igrejas, queimou bíblias, mandou pastores para campos de concentração. Sim, ele era um monstro. Mas Deus também pode usar os monstros. Eu conto toda a história num livro, mas lhe darei o resumo. Antes de Mao, o povo chinês não era religioso. Mas então ele chegou dizendo: vamos construir um paraíso na terra. Vamos fazê-lo com fé. Fé uns nos outros. E com a verdade do meu livro. Ele organizou o país em pequenos grupos e estudavam um pequeno livro vermelho. Um livro com suas declarações.
Então, aparecia na Praça da Paz Celestial, diante de milhões de pessoas, e simplesmente acenava. O povo chinês o adorava. Mao ensinou ao povo chinês como adorar. Em 1976, ele morreu. Mas os deuses não são imortais? Os poucos evangelistas que sobraram começaram a viajar pelas províncias e se surpreenderam. Pregavam o evangelho e o povo dizia: pare, eu aceito. Mas esperem, nós ainda não contamos tudo e nem precisa. Já entendemos o que houve. Achávamos que Mao era Deus, mas agora sabemos que ele nos ensinava a crer em Cristo, o Deus vivo. Então aqueles homens apelidaram Mao de o tolo de Deus. Ele pensava ter destruído a igreja, mas ele foi o maior pré-evangelista da história. O maior reavivamento da história da igreja aconteceu nos anos 80, com mais de 60 milhões de conversões naquele período. Uma história que fortalece a fé. A fé que persevera revela histórias até então desconhecidas sobre a igreja perseguida, expõe os fatos, a fé surpreendente, a frieza do mal e os poderosos planos de Deus. Conhecer a fé daqueles que sofrem vai tornar sua fé mais profunda. Leia este livro, se tiver coragem. Os governantes ainda acham que a Bíblia é um livro subversivo e perigoso. E por que eles têm tanto medo da Bíblia? Uma pergunta importante realmente, cuja resposta pode explicar o porquê de tantas perseguições. Porque a Bíblia nos faz novas pessoas. E todo o sistema no poder, seja o capitalismo, ou o comunismo, ou o islamismo, ou qualquer outro sistema religioso ou político, teme a hora em que Deus entra na vida de alguém, porque agora ela serve a um novo rei. O apóstolo Pedro disse em Atos que devemos obedecer antes a Deus e depois aos homens. De repente, quem está no poder perde o controle sobre o homem que lê o livro, porque agora obedecemos a ele primeiro, mais do que aos outros. Isto nos leva à beira da desobediência civil, embora eu não devesse usar o termo. Mas talvez seja o caso. Por que devemos obedecer ordens imorais? Muitas vezes, damos a explicação: me mandaram. Nada disso. Até na Segunda Guerra, com todo o domínio dos alemães, a submissão e a obediência às ordens não diminuía a crueldade e pessoas eram executadas mesmo obedecendo ordens. Isso ainda pode acontecer hoje. Nós, por meio desse livro, nos tornamos um povo de opinião, povo de convicções tão fortes que nada as abala, mas sempre baseadas no amor, na compaixão e sempre sob o comando direto do Senhor. Por isso a Bíblia é perigosa, por isso os ditadores atuais temem e proíbem a leitura desse livro. E os cristãos que não vivem sob os regimes autoritários? Eu, certa vez, conheci um pastor na Tchecoslováquia que me disse: não importa onde você vive, se levar este livro a sério, estará em apuros. E acrescentou: então terá orgulho de fazer o que é certo. Há sentido em dizer que a Bíblia é um livro perigoso, mesmo vivendo numa sociedade livre? Sim, e essa é a razão dos ataques contra nós cristãos, porque lemos a Bíblia. O método é diferente, o efeito é o mesmo. Somos muito ocupados para ler toda a Bíblia. Nós seguimos alguns trechos, passagens selecionadas, versículos, ou ouvimos alguns trechos que foram gravados em CD, ou na minha época eram aquelas fitas cassete, e eu ouvia o Novo Testamento no meu carro ao viajar pelas estradas da Europa e era maravilhoso ouvir aquilo. Você deve separar um tempo para aquietar-se. E é por isso que nessa sala quase não se ouve barulho vindo de fora. Eu não tenho televisão aqui. No rádio eu ouço notícias e havia uma janela bem ali e quando eu ocupei essa sala eu mandei fechar aquele espaço com tijolos, eliminando ruídos externos. Nós temos que ter um lugar para ouvir a Deus e então absorver a palavra.
E talvez só assim ouviremos a voz de Deus. Ela não deve competir com toda a agitação à nossa volta. Sem ter um ambiente favorável, não será fácil. Devemos ter mais dedicação em nossos hábitos para ler a Bíblia, que é chamada a Carta de Amor de Deus para nós. Talvez você já tenha ouvido esse termo. Se disser, eu não li a sua carta de amor, Deus, aí foi mal. Acha que pode continuar assim, ignorando a palavra de Deus? Não dá. Devemos nos tornar pessoas segundo a Bíblia, ler o livro inteiro, toda a obra. Uma vez por ano, pelo menos. Não é difícil. 3 capítulos por dia e 5 no domingo. Se for ler em voz alta, são 88 horas lendo em voz alta, e inclui o Antigo e o Novo Testamento. Se é demais, você é preguiçoso. Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e o proteja se tem preguiça de ler sua palavra, pela qual milhares de pessoas foram mortas? Profetas foram mortos por ela. Os apóstolos foram mortos por ela. Mártires da história da igreja morreram por ela. Hoje pessoas morrem por ela. E deixamos a Bíblia na estante? Existe uma história de uma família na Holanda, onde eu morei. Um pequeno garoto encontrou a Bíblia da família coberta de pó. Levou-a para a mãe e perguntou: Mãe, esse é o livro de Deus? A mãe olhou o livro e disse: Claro que é o livro de Deus. E ele falou: Por que não o devolvemos, já que não usamos? E, veja bem, hoje, só em inglês, existem 440 diferentes traduções e versões da Bíblia. Estamos lendo? Ou deixamos que, ocasionalmente, a verdade salte das páginas, nos atinja no rosto e mais nada? Para que, então, temos o livro, se somos tão relapsos com algo que exigiu a vida de tantos mártires da igreja e até hoje é assim? Como esperar que a palavra de Deus transforme nossa sociedade tão podre, corrupta, decadente e imoral? Se a igreja não mudar e, não ocasionalmente, mas fervorosamente buscar a Deus, não há esperança para a humanidade, pois isso realmente depende da atitude, fé e ação dos cristãos. Há pessoas que desejarão percorrer o caminho que você trilhou. Então, dê-lhes um ponto de partida pelo qual poderão começar a viver segundo a Bíblia. Qual seria este ponto? Uma das minhas orações ainda é: Deus, faz-me verdadeiro. É tão fácil ser religioso. Isso não leva a lugar nenhum. Quem teme ao Senhor chega lá sem precisar ser religioso. Nós fomos criados numa cultura religiosa, cínica, evangélica e blá blá. Mas peço a Deus que me faça verdadeiro. Eu não quero ser só mais um. Quero ser alguém que faz diferença. E eu acho que eu faço, mas ainda posso melhorar. Aconselho que, ao ler a palavra, diga: Senhor, fale comigo. E o que me disseres, eu farei. E surgirá uma nova vida de aventura que o espantará. Aconteceu comigo. Eu estava lendo Oswald Chambers. Eu sou um grande fã de Oswald Chambers. Tenho todos os seus livros. E o pessoal do seminário me chamava de fanático, e em qualquer situação eu sabia o que Chambers diria. Então, certo dia eu li em seu livro: Dá a quem pedir. Ele escreveu no comentário: você vê um bêbado vindo lhe pedir algum dinheiro e logo pensa: não, porque ele vai comprar bebida. Mas não é isso que Jesus falou. Ele disse: dá a quem te pedir. Meu Deus, se tem que ser assim, eu o farei. Um dia depois veio um bêbado. Pediu dinheiro e eu entreguei. E depois eu pensei: é perigoso. Obedeci a Deus. Essa é a minha obrigação. O bêbado responde pelo que faz com o dinheiro. E então eu pensei: é melhor não levar isso tão a sério. Mas depois eu voltava a pensar naquilo, eu pregava aquilo. E acontecia que no mesmo dia vinha alguém pedir algo, e nem sempre um bêbado, mas alguém. Pediram meu acordeão, eu entreguei porque eu tinha acabado de pregar sobre aquilo. Dá a quem te pedir. Isso é muito radical.
nas minhas viagens, eu entrava em hotéis de luxo sem meus sapatos, porque eu vi um mendigo sem sapatos e lhe dei os sapatos, dei o casaco, e era até embaraçoso depois me hospedar num hotel de luxo sem sapatos, e eles estranhavam muito aquilo. Mas tudo bem, porque em casa eu tenho mais sapatos, isso é passageiro. Mas se eu decidir obedecer a Deus, assim que eu tomar conhecimento de qualquer versículo que fala em comportamento, Deus então me provará. Se Deus não o provar, me surpreenderei. Se você nunca for atacado pelo diabo, me surpreenderei. Mas como eu não sou digno de um ataque? Você perde por problemas quando segue a Jesus radicalmente. Mas nos problemas diga aleluia, eu estou no caminho certo. E siga o livro. Siga o livro, siga. Ele transforma a sua vida, e agora, quando leio aquele texto no Sermão da Montanha, penso ser melhor esperar até pregar sobre isso de novo. Porque Deus nos leva a sério, e isso é encorajador. Aleluia! Amontoados em contêineres como este, estão centenas de cristãos da Eritreia de hoje. São punidos pelo crime de serem cristãos e agirem como cristãos, orando e lendo suas Bíblias. Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Há sofrimentos nessas páginas. Sangue foi derramado para que cristãos possam ler esse livro. Lembrar-me disso muda tudo. Milhares de pessoas foram mortas por ela. Profetas foram mortos por ela. Os apóstolos foram mortos por ela. Mártires da história da igreja morreram por ela. Hoje pessoas morrem por ela. E deixamos a Bíblia na estante? Nunca mais verei este livro da mesma maneira. Sigam o livro. Sigam o livro perigoso.